Bem-vindo à CS Advocacia, estamos novamente aqui no nosso ciclo de entrevistas sobre autismo. Nós já recebemos aqui uma fonoaudióloga, já recebemos uma psicóloga, estamos aqui com a Sheila Egava, que é uma mãe atípica e que vai conversar com a gente a respeito da sua experiência, da sua vivência como mãe atípica. Estou aqui junto com meu sócio e amigo Felipe Siqueira. Obrigado, Felipe. Obrigado, Sheila. Felipe, apresenta a Sheila para a gente, por favor. Perfeito, gente. A Sheila Egava, ela é pedagoga, psicopedagoga e administradora de uma sólida trajetória na educação, na gestão pedagógica e inclusão. Ela é pós-graduada em psicomotricidade, psicopedagogia e atualmente cursando neuropsicopedagogia. Ela possui ampla formação complementar em temas como autismo, mediação escolar e estratégias de intervenção. Ela também é fundadora e também ex-presidente da AMAB, Associação de Mães e Amigos do Autistas de Barbacena. A Sheila, ela tem forte atuação na causa de inclusão, especialmente no atendimento a pessoas com TEA. Ela também já ocupou cargos de liderança em instituições como a Prefeitura de Barbacena, a Força Aérea Brasileira e a Unipac, sendo diretora, coordenadora e supervisora pedagógica. Sua experiência transita entre a gestão pública, educação básica e superior, projetos sociais e defesa dos direitos da pessoa com deficiência, sendo referência no campo da educação inclusiva e no apoio às famílias atípicas. Além disso, a Sheila ela é mãe de 2 crianças. Sheila, acho que ser mãe é o maior item do seu currículo, com certeza, né? Porque eu tenho certeza que, pelo que a gente já conversou aqui em off, todo esse currículo que você desenvolveu foi muito também em função, né, e para as suas crianças, né? Mas assim, a gente não está querendo focar muito na questão do teu currículo, da tua formação, mas sim na tua vivência como mãe, no teu coração. Então eu queria conversar com o coração da mãe, como é que foi para a mãe receber o diagnóstico de autismo do primeiro filho e do segundo filho também? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Sim. Primeiramente, agradecer, Rafael e Felipe, pela oportunidade de estar aqui, tá? Ainda mais no mês da conscientização, que é um mês pra gente tão importante, e parabenizar o projeto de vocês, estar trabalhando um tema tão especial e tão, assim, ainda difícil para a sociedade entender sobre o autismo. Bom, receber o diagnóstico, independente se é o primeiro, o segundo, o terceiro, é muito complicado, é muito difícil para uma mãe, porque a mãe, ela, quando ela engravida, ela fica naquela expectativa daquele filho perfeito, né? E você vai fazer o pré-natal, então todos os exames estão bons, os médicos estão sempre falando através do ultrassom que os órgãos estão todos formados, os membros estão todos formados, né? O coraçãozinho certinho, a medula, tá tudo certo. Então, quando você recebe, vem aquele pacotinho do amor, você sente, é um amor assim incondicional. A gente fala que é um coração que bate fora do peito e você começa a perceber algumas coisas diferentes. Você fica assim, não, eu acho que é coisa da minha cabeça, eu acho que não é isso, não. Você vai no pediatra, não, mamãe, é isso mesmo, a criança é assim mesmo, cada um tem o seu tempo. Depois você vai no outro, é isso mesmo, mamãe, fica tranquila, até porque o menino, ele tem uma dificuldade, ele demora mais do que a menina para formar algumas coisas ainda. Então, assim, você acaba acreditando. E aí, quando deu mais ou menos 6, 7 meses do meu primogênito, eu comecei a perceber que tinha algumas coisas que não estavam legal, mesmo eu sendo mãe de primeira viagem. E eu vou te dar um exemplo, colocava ele para mamar, ele não tinha interação visual, colocava eles sentado, ele demorou para sentar, ele demorou para andar, ele demorou para rolar, para engatinhar. Então eram coisas assim, que dentro do marco do desenvolvimento da criança estava diferente, né? Porque a gente recebe uma caderneta do SUS e atrás tem todo o marco do desenvolvimento, tem as curvas, tudo, e sempre estava diferente. Mas eu acreditava no que os pediatras estavam falando. Quando deu mais ou menos uns 8, 9 meses, eu falei, não, eu preciso sair da especialidade da pediatria e ir para a linha neurológica, porque tem alguma coisa de diferente.
E aí começaram, né, a cruz, né, que a gente fala assim, ou cruz pesada para a gente carregar. E aí começaram as avaliações, os testes, o acompanhamento mensal, até que veio o diagnóstico com 1 ano e 1 mês. E aí quando vem o diagnóstico e a gente fala assim, nossa, ufa, descobriu que meu filho tem, ao mesmo tempo a gente fala, e agora? Como que eu vou lidar com isso? O que é autismo? Por que ele teve isso? Ele foi tão bem, né, aceito, ele foi tão bem feito, por que disso? E a gente fica numa situação muito complicada. E eu vou procurar quem? Eu vou recorrer a quem? Então, a primeira coisa que eu fiz foi tentar recorrer a algumas mães que pudessem partilhar comigo o que eu fazer com o meu filho dentro de casa. Qual é o estímulo que eu teria que dar? E como aceitar, como entender e aceitar. E aí que veio para mim a pior notícia, porque as mães também não aceitavam. E as mães também se escondiam. Então, elas ficavam reclusas em casa justamente para não aparecer para a sociedade, para não mostrar até uma coisa que talvez ela não sabia como que ia ser ao longo dos anos, né? A evolução deles. Então, foi muito complicado para mim. Foi quando eu tive a ideia de abrir uma associação justamente por isso. Se eu não consigo ir até elas, por elas estar sempre reclusas, por que elas não vinham até a mim? Aí eu fundei essa associação em 2018, eu fiquei nela durante 8 anos na gestão, e hoje eu não estou mais, só que eu tenho muito contato ainda com as mães, então eu tenho muito contato no sentido do que eu ainda posso fazer pelas mães, e no sentido de gratidão. Poxa, lá atrás você me passou uma coisa tão pequenininha que você fez para o seu filho e que ao mesmo tempo eu fiz para o meu e deu certo. Porque como autista a gente sempre fala que ele é único, nem todas as características dentro do espectro aparecem em um e aparecem no outro. Tem coisas que dá certo para o meu e dá certo para o amiguinho, mas tem outras coisas que não dá. Então, é por isso que é sempre bom a gente estar nesse convívio, nessa partilha de mães atípicas, justamente por isso, porque a gente tem mais a ganhar do que a perder. E então, o diagnóstico do meu primeiro veio numa fase assim, que eu estava muito assustada, e eu estava na carreira militar, então eu tive que largar tudo para poder ficar com ele e entender. E ele veio assim com todas as características, ele é nível de suporte 1, mas ele veio com todas as características. Então eu tinha seletividade alimentar, tinha que ir na nutricionista, tinha a sensibilidade à questão sensorial, tinha que ir na ATO, tinha atraso da fala, que dele foi muito grande, tinha que ir na fono, tinha questão comportamental, tinha que ir na psicóloga. Então foi assim, uma equipe multidisciplinar assim, grande, sabe, dentro do que as outras crianças recebem, que a gente fala que é sempre o tripé, né? Que é psicóloga, fono e TO, que são os médicos que indicam para as mães para começar o tratamento. Mas o dele foi uma vasta experiência dentro da equipe multidisciplinar, porque eu queria tudo. Eu falei assim, poxa, se eu tenho condições de dar o tratamento, que eu vou dar o tratamento mais que completo para ele, porque eu não quero ver ele andando na ponta dos pés, correndo atrás da sombra dele, girando em volta do corpo, com os movimentos estereotipados, repetitivos. Então, assim, eu não quero isso. Eu quero meu filho funcional. Então, se é terapia e medicação que faz ele ficar funcional e evoluir, é isso que eu vou tratar. E assim eu fiz com o primeiro. Já e com a experiência toda do primeiro, né, essa rotina maçante que a gente tinha, quando veio o segundo, com 6 meses eu comecei a perceber que tinha alguma coisa de diferente. Qual é a diferença de idade entre eles? 6 anos. E aí eu comecei a perceber que tinha uma coisa diferente no segundo também. E aí eu mesmo levei no neurologista e falei, meu filho é autista. Não, mamãe, não é assim, ele só está com 6 meses, ainda tem muita coisa para fazer. Às vezes você fica respirando autismo dentro de uma instituição, vendo muitas crianças autistas, então às vezes você se confunde, vamos aguardar um pouquinho. Falei, doutor, eu não vou aguardar.
Ele tá, o meu mais novo tá apresentando as mesmas características do que o primeiro. Não, mamãe, você tá muito apressada. Vamos com calma, vamos acompanhar a rotina dele. Você vai vindo aqui de mês em mês até completar 1 aninho pra gente, né, tentar fechar esse diagnóstico. Eu não esperei, comecei a fazer o tratamento com eles através dos profissionais da saúde, fono, físio, TO, e com 1 ano eu voltei nele. Ele falou, mamãe, realmente você tinha razão, né? E é nível de suporte 2, justamente porque ele precisa de mais suporte. Por ter menos, mesmo tendo menos características do que o primeiro, ele precisa de mais suporte do que o primeiro filho. Então, você agora vai ter que trabalhar isso com ele. Só que o peso de receber aquela notícia não foi tão desesperador do que o primeiro. Porque primeiro é primeiro, né? Não tem como. E deixa eu te fazer uma pergunta rapidamente. O seu mais velho está com 11 anos. 12 anos. 12. Nós estamos em 2025, né? Hoje, em 2025, a gente tem uma divulgação, uma fala, um estudo muito mais, um volume de conteúdo muito mais elaborado a respeito do autismo do que a gente tinha 12 anos atrás. Né? Como é que foi para você essa dificuldade de acesso à informação? Se existe de fato ou se é apenas uma impressão minha? Como é que foi isso para você? Não tinha. E eu buscava. Para eu ter certeza absoluta, mas isso é uma coisa minha, né, do meu perfil, mas para eu ter certeza absoluta que o meu primeiro realmente tinha o diagnóstico de TEA, eu passei por 9 especialistas. Então eu fui em 5 neuropediatras e em 4 psiquiatras, para ter certeza. E eu lembro que o último falou assim, acho que quem está precisando de tratamento é você que está precisando de ajuda, porque é o diagnóstico, sim, você tem que aceitar. Então vem aquela falta de aceitação que é muito difícil para a mãe. O pai é mais razão, a mãe é mais coração. Então veio aquela falta de aceitação, veio aquela briga enorme com o plano de saúde, que eu acho que fica aqui até uma dica para vocês trabalharem muito essa questão do plano de saúde, está muito informando as famílias atípicas a respeito disso, do direito do PCD e a questão do plano de saúde, que foi uma briga terrível. Eles não queriam dar o tratamento e quando dava, eles ofereciam os profissionais que eles tinham, que muitas das vezes não tinha formação, não tinha experiência em autismo. E existe o vínculo terapêutico que a nossa criança tem com o profissional. Então, não é assim, eu quero continuar o tratamento com esse profissional. Não, esse profissional não é credenciado na nossa empresa, então você tem que fazer com esse. Não é tenho que fazer, porque eu não posso pegar um autista e mudar do dia para a noite, né, e colocar ele forçado. Existe esse vínculo terapêutico, existe essa rotina. Então, assim, tudo é muito complicado. Quando se fala em autismo, quando se fala na vivência com o autismo, é tudo muito complicado e é tudo muito diferente, porque cada família passa uma realidade. Tem pessoas que têm condições, tem pessoas que não têm condições, tem pessoas que têm condições, mas não sabe para onde ir, fica perdida. Quando foi o meu caso, a primeira vez, com a falta de conhecimento, de informação, então o que eu fazia? Eu procurava fora de Barbacena, que alguma coisa tinha de informação, eu tinha que colher, alguém tinha que me dar uma luz nesse fim do túnel. Isso é uma dica importante, você não ficou restrita à sua cidade, você saiu dos seus muros para poder buscar informação. E principalmente a internet, muita informação, procurando saber nos melhores sites, com os melhores profissionais, né? Porque a internet também é terra sem lei, então vão falar assim, absurdos. E sempre me informando, sempre procurando referência bibliográfica, sempre correndo atrás, que foi a única forma de eu poder entender um pouco sobre isso. Ainda mais quando eles falaram assim para mim, Shirley, autismo não tem cura, mas tem tratamento. Poxa, se não tem cura, se eu vou conviver isso com ele pro resto da vida, então qual que é o tratamento mais eficaz? O que eu posso fazer para ele hoje, dentro de casa,
Porque terapia 30, 40, no máximo 50 minutos, mas eu preciso dar sequência naquela terapia específica. Então, o que eu posso fazer dentro de casa para auxiliar meu filho? Porque a evolução dele só vem através, não, isso é fato, só vem através de estímulo. Quanto mais estímulos, mais a criança vai evoluir. Da mesma forma, quando entra férias de profissionais, que eles falam, vou ficar 30 dias fora. Você vê nitidamente que a criança dá uma regredida. Então, assim, é de segunda a segunda. É incrível isso em 365 dias no ano. É incrível isso. E isso é tão importante, Shirley, que a gente trabalha com o pessoal da PAI aqui, e a gente vê uma dificuldade que o pessoal lá tem de conscientizar a família de que o tempo de tratamento que eles estão lá na PAI é um tempo pequeno. E que esse tratamento, ele continua em casa, continua na rotina, nos finais de semana, enfim, nas férias das crianças, né? Shirley, agora, no seu dia a dia, né, no cotidiano, quais são as dificuldades ou os desafios que você enfrenta, seja com relação à escola, a sono, alimentação? O que você vem enfrentando aí de desafio? Então, hoje está bem mais tranquilo. Mas assim, eu já passei várias situações complicadas a respeito do sono, então hoje já tem a medicação certa que eu dou para eles, eles dormem. Eu faço um tratamento com eles com óleo do terra, que é para mim essencial. Passei no peitinho deles, passei no peitinho deles, passei no pulso, passei na sola do pé, questão de 5 minutos eles dormem. Então assim, para mim deu certo, não necessariamente para quem está nos ouvindo vai dar. E a questão da seletividade alimentar, eles já tiveram assim, situações, fases terríveis de não comer nada com textura, não comer nada de outra cor, a não ser que seja comida mais branca, líquido, só se fosse líquido transparente igual água, ou um suco de caju, uma coisa bem clarinha, coisa de cor não comia. Hoje não, hoje está muito mais tranquilo por causa da questão da terapia, né? Então é aquilo que eu te falo, sai da terapia e eu vou para casa. Eu sempre pergunto para o profissional, o que eu posso fazer na sua especialidade para tratar em casa? Você vai fazer isso, isso, isso. Eles tinham dificuldade com barulho para comer o biscoito recheado, barulhinho, irritava. Até que eu consegui descobrir uma forma de brincar com ele. Olha o ratinho, como é que faz? Aí ia fingindo que eu era o ratinho. Olha, ele faz esse barulhinho. Entendeu? E aí eles foram se adaptando. Então, hoje em dia, o que eu sinto mais dificuldade com os meus dois é a questão da inflexibilidade. Eles são bem flexíveis na questão do não, né? Eu tenho que saber a forma que eu vou falar não. Eu não posso falar assim, não, você não vai fazer isso. Não. Eu tenho que falar assim, olha, nesse momento não é legal você fazer isso, mas a gente pode pensar num outro dia que eu possa fazer isso com você. Então eu tenho que estar sempre assim, com muita calma, baixando, principalmente pequenininho, olhando nos olhos, assim, na mesma altura, para estar podendo explicar o que pode ser feito, sabe? E é isso, hoje eu tenho mais essa dificuldade na questão da inflexibilidade também e na questão das habilidades sociais. Eles têm muita dificuldade ainda em ambientes sociais. Então, assim, vai numa festa, ainda não sabe se portar numa festa, ainda gritam, ainda são muito agitados. Então, agora a questão do barulho. Tive muitos problemas com fogos, muitos problemas com barulho. Hoje não. Hoje eles são mais tranquilos. Ou se soltarem um foguete perto, ele não vai entrar em crise. Mas já passei por aquela fase horrível. Mas volto a falar. Teve terapia, teve o profissional certo, teve a terapia certa e a evolução é certa. Bacana. Shirley, você contou um pouco pra gente a respeito da dificuldade que você teve de acesso à informação, né? Você contou um pouco da dificuldade, a situação que você teve que sair um pouco dos seus horizontes, né? Saiu da cidade, foi na internet, buscou e tudo mais. E você também, com o tempo, criou uma associação para poder tá junto de outras mães, trocando experiências e afins, né? O seu primeiro filho, ele estava ele está hoje com 12 anos de idade, então muito tempo passou, muita coisa passou de lá para cá, né? Você já chegou a falar nas entrelinhas que lá atrás você não se sentia muito bem, muito incluída, muito abraçada, justamente pela falta de informação. E agora, 2025,
com o volume de conteúdos que a gente tem atualmente, você se sente, você e as outras mães com quem você tem convívio, e aqui você está como porta-voz dessas mães também, você se sentem acolhidas, ouvidas, não só pelo plano de saúde, por exemplo, mas pelas autoridades, pela classe médica, por aqueles que precisam de dar alguma atenção para o autista? Como é que é essa questão da acolhida de vocês? Olha, doutor Rafael, muitas das vezes não. A sociedade, então, está cada dia pior. Não entendem mesmo, existe um preconceito muito grande em cima disso, principalmente nas filas, né? Você está numa fila do preferencial, como o autista, eu sempre falo, ele não tem algumas características físicas, como vou dar o exemplo do síndrome de Down, então as pessoas olham, acham que a gente está agindo de má fé e está na fila do preferencial. Quando você vai estacionar o carro que você tem o preferencial, você sai do carro, a pessoa está achando que você vai abrir o porta-malha, vai tirar uma cadeira de roda, porque o símbolo que é universal do PCD é a cadeira de roda, então as pessoas acham que ali só vai sair a pessoa que tem a deficiência física, e não é isso. É quando você sai, abre a porta do carro e tira a criança de mãozinha dada, a criança está falando, está andando, então aquilo assim, você sente um olhar de preconceito, isso quando as pessoas não te abordam para te xingar que você está agindo de má fé, estacionando no lugar errado. Então existe um preconceito muito grande. Existe também uma falta de informação de médicos. Eu tive, por exemplo, semana passada, aconteceu comigo, de um médico bem renomado na cidade, de falar comigo, nossa, tem certeza que seu filho é autista? Porque ele é tão bonito. Então, assim, existe isso, infelizmente existe, sabe? Meu Deus. Existe, que às vezes você fica assim, você não sabe nem o que responder, às vezes você quer ser até surda para não ter que passar por isso, sabe? Existe também as questões das medicações, nem sempre a medicação que vai dar certo para o meu filho vai dar certo para o outro. Eu já cheguei a comprar medicações caríssimas, que deu efeito rebote, então assim, usei 2 comprimidos, numa caixa praticamente fechada. Você falou de medicamento caríssimo, tem as farmácias de alto custo, por exemplo, do SUS não dão a medicação? Olha, eles dão algumas medicações, mas demora muito tempo. Eu já cheguei a entrar com a papelada, entrar com a documentação necessária, mas chegou a demorar assim, 4 meses para poder, então a gente não pode esperar. Eles não podem, eu falo por mim, os meus não podem ficar sem medicação, porque a regressão assim é notória, sabe? Então, demora, tem essa dificuldade. Tem várias políticas públicas, vários projetos de lei em andamento, várias leis, tanto a nível estadual quanto a nível federal, que não tem fiscalização, não vai para frente, né? Tem uma última aí do estado, do deputado Cristiano Silveira, que fez o centro do autismo, mas até agora, infelizmente, né, o governo não abriu nenhum, não inaugurou nenhum até agora. Existe no papel, né? Infelizmente. Barbacena também tem muitas leis que estão engavetadas. Nós temos uma lei também de 2018 ou 2019, se eu não me engano, do ex-vereador Edson Rezende, que fala da obrigatoriedade do símbolo do autista nos estabelecimentos comerciais. Hoje, quando você vê algum símbolo do autista, você só vê em lojas de rede, como Americanas, Renner, C&A. Então, assim, o comércio, infelizmente, eles não colocam. Pra gente é muito importante, porque tá o símbolo ali, você não precisa de ficar andando com laudo. Eu tenho que mostrar o laudo, mostrar que realmente meu filho é autista. Então, assim, é muito complicado. Só que não tem fiscalização da prefeitura. Então, não tem fiscalização, não tem como dar sequência à lei. Então, por aí vai. Então, as políticas públicas, infelizmente, estão muito a desejar, está muito aquém daquilo tudo que a gente espera, do que a gente almeja, sabe? Então, assim, realmente, assim, é muito complicado. O Brasil tá difícil. Não é fácil, né, Sheila? Ô, Sheila, agora você tem, assim, para compartilhar com a gente alguma história, algum fato que aconteceu contigo nessa sua jornada, que te marcou, que te deixou uma marca ali de transformação e que você possa compartilhar com a gente? Você fala em relação aos meus filhos, né?
Ou seus filhos, ou algo que você participou, alguma coisa que aconteceu que te marcou. Então, eu venho nessa caminhada, assim, com essas mães, né? Eu tenho muita história de mães, muita história de superação. Eu tenho uma que eu sempre gosto de falar a respeito do meu filho, é porque ele tinha muita dificuldade para viajar. Porque carro pequeno, né, ele ficava como se, a sensação que eu entendo, que ele ficava como se fosse assim, numa caixinha de fósforo. Claustrofóbico. Então, assim, ele tinha muita dificuldade. Então, eu precisava levar ele em Juiz de Fora, então uma viagem de 1 hora para Juiz de Fora, mais ou menos aí, 1 hora e 10, para mim demorava 3. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que parar o carro e tinha que andar com ele, assim, no asfalto, bem na beiradinha ali no acostamento. Eu andava com ele até ele se acalmar, eu entrava no meio do mato, mostrava as plantinhas para ele, mostrava as florzinhas, aí ele ia se organizando e aí ia se acalmando, eu conversava com ele. Então, eu tinha já algumas táticas que eu poderia estar trabalhando com ele para ele sair dessa crise na hora. Então, assim, eu conto sempre essa história porque às vezes pessoas passavam e falavam assim, gente, o que é isso? A mãe passeando com o filho em plena BR, no acostamento, que perigo, que mãe doida. Olha a mãe entrando no mato ali, mostrando plantinha para ele. Mas, assim, era a forma que eu via, porque a mãe tem que se reinventar. Não adianta. O médico, ele vai dar o diagnóstico, mostra o caminho que tem que ser feito, mas a mãe, nossa, ela é heroína mesmo e ela tem que se reinventar. Por isso que eu falo da questão de estar sempre buscando informações. Então, eu tenho essa história que eu trago para mim, porque hoje eles vão super tranquilo. Eles já têm o telefone deles com os joguinhos dele, que eles podem usar. Eles já têm aquele aparador que põe aquela almofada, porque eles sentirem alguma coisa, eles já encostam. Dou remedinho para eles não passarem mal na viagem. Então, eles vão super tranquilo. Então, assim, já chegamos a fazer uma viagem de 9 horas, que a gente parou uma vez, não teve problema nenhum. E eu sempre ouvia, assim, relatos da minha família, quando eu falava assim, hoje eu vou viajar. Ai, você é doida, não faz isso não, pelo amor de Deus. Nossa Senhora, vai demorar muito, eles vão passar mal, eles vão dar crise. Uma das crises que meu filho deu, um dia que eu fui em Ubá também, no médico lá, que demorou quase 5 horas para chegar em Ubá, ele teve herpes zoster. Olha que absurdo, uma criança de 5 anos, então o braço dele feriu tudo, porque a imunidade baixou. E eu tinha que ficar andando na BR com ele ali no acostamento. Então, assim, foi muito complicado. Eu já tive várias outras fases também que eu tive muita complicação, mas a gente sempre vai dando um jeitinho, sabe? E a superação das mães também, né? Mães que passaram também por muitas coisas, que chegam, que relatavam coisas pra mim, que eu falava, meu Deus, como que você conseguiu isso? Vou dar um exemplo também, uma mãe que fez o tratamento aqui em Barbacena, o filho tem deficiência intelectual, tem autismo secundário e tem hidrocefalia. Já trocou 2 vezes a válvula e ela fez tratamento aqui em Barbacena, não deu certo, mandaram ela para o Sara, ela fez um tratamento de quase 1 ano, ficou lá praticamente morando dentro do Sara com ele, reuniu a equipe do Sara toda para falar, infelizmente ele não vai andar, ele não vai sair da cadeira de roda, ele não tem tônus muscular, a cabecinha dele sempre fica caída, não tem jeito. E ela saiu de lá desnorteada, porque você imagina, você está no Sara, que é uma referência para o Brasil inteiro, você tem uma equipe de profissionais que sabem tudo, fala isso para uma mãe, imagina como que a mãe volta para casa. O que ela fez? Ela não desistiu dele, parou de trabalhar, era do ramo da saúde, parou de trabalhar e comprou uma égua. Colocou a criança em cima da égua e foi fazendo o trabalho de ecoterapia que ela foi aprendendo na internet com ele todos os dias. E detalhe, ele apaixonou tanto pela égua que ele colocou a égua dentro de casa, então morava a família junto com a égua. E hoje ele é uma gracinha, está com 17 anos, anda, interage, conversa. Tem a questão da hidrocefalia, né? A cabeça dele é mais volumosa, mas tem o tônus muscular, consegue ficar ereto. E para mim, assim, é uma história que eu sempre trago como testemunho de superação, porque quando ninguém mais acreditava, a mãe não deixou de acreditar, que é o que todo mundo tem que fazer, não deixar de acreditar. É difícil? Pra gente que recebe o diagnóstico, é uma sentença de morte? Porque é aquilo, você tem que enterrar aquele filho que você idealizou e começar uma nova vida com uma nova criança diferente. Mas
Tudo é válido, né? O amor de mãe supera tudo e tudo é válido. E se eu tivesse que passar por isso tudo de novo, eu passaria com o maior prazer do mundo. Bacana, bacana. Shirley, você está mostrando pra gente que realmente mãe é igual a água, né? O copo que tiver vai se adaptando e vai dando o seu jeitinho, né? Sim. Ser um exemplo de resiliência, um exemplo de vitória, tá? E para nós é motivo de muito orgulho estar com você aqui. Obrigada. Esse ciclo de entrevistas que a gente está fazendo aqui no escritório é porque o nosso objetivo, quem entrar nas nossas redes sociais, claro que vai achar como qualquer outro escritório, muito conteúdo jurídico. Mas a gente precisa também de pensar nas pessoas que estão ali buscando alguma informação jurídica, às vezes também tem outras carências, né? Então é por isso que a gente decidiu trazer uma neuropsicóloga, trouxemos uma fonoaudióloga, trouxemos uma psicóloga e estamos com você aqui também, né? Então assim, eu quero te agradecer muito pela tua presença aqui. Acho que você, assim, não desmerecendo os outros profissionais, mas o fato de a gente ter uma mãe aqui, né, falando das suas experiências, das suas aflições, das suas vitórias, é muito importante para a gente, é muito importante para quem está acompanhando a gente, né? E a gente espera que isso estimule outras mães a continuarem na batalha, porque realmente é ser resiliente, é ser focado, né? E que bom que tem gente como você aqui disponível para poder estimular quem também está às vezes desacreditado. Muito obrigado. Eu que agradeço, eu fico muito feliz de ter o reconhecimento dos barbacenenses por ter levantado essa bandeira do autismo, né, há 10 anos atrás, quando tantas famílias e tantas pessoas se escondiam atrás desse diagnóstico, e eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, que seja a minoria, que eu comece com pouquíssimas mães, mas eu tenho que fazer a diferença, alguma coisa tem que ser feita. Então, assim, eu sou da causa, tô na causa, quero continuar na causa. Eu tenho certeza que tudo leva diante, tudo que eu venho estudando, a minha vivência, as terapias. Meus filhos são totalmente funcionais, então são pessoas que tudo leva a fazer uma faculdade, a casar, né, a ter uma família, ter um emprego, passar num concurso. E é assim que as mães têm que pensar. Não pode falar assim, o que vai ser de mim se eu morrer, com quem que ele vai ficar? Claro que tem histórias tristes aí que a gente vê pela internet, coisas que machucam muito a gente, mas a gente não pode perder a esperança. Não precisa romantizar, porque tem muita gente que romantiza, principalmente quando você fala assim, o Messi é autista, falaram que Einstein é autista, Elon Musk é autista. Nossa, se eu fosse mãe do Elon Musk, tudo ia ser diferente. Se eu fosse mãe do Messi, não precisa romantizar. Mas também não precisa te colocar como um bicho de 7 cabeças. Trabalhar a questão espiritual, a questão psicológica. A mãe também precisa de ajuda, ela precisa de um trabalho psicológico com ela, precisa ser ouvida. Como eu saí da associação, eu criei um grupo aqui em Barbacena que chama CIAD, Comunidade de Integração, Apoio às Deficiências. Claro, a gente vai dar um foco maior pro autismo, mas as deficiências em geral. Hoje tem visto muito também a respeito das síndromes raras, que é uma dica também que vocês podem estar trazendo pessoas aqui que precisam falar sobre isso. E as deficiências ocultas, né, que muita gente às vezes não é visto pela sociedade, porque às vezes usa o cordão do girassol, mostra que tem uma deficiência, mas é aquela limitação da sociedade. Não tem cadeira de roda, então para mim não é deficiente. Então a gente tem muita coisa ainda para trabalhar. Então eu abri esse grupo, a gente tem feito reuniões mensais, tem ouvido muito relatos, e a maioria de mães assim, com muita depressão, precisando assim realmente de muita ajuda, de muito acolhimento. E é isso que a gente tem feito. Vou continuar ativista na causa, porque é a minha bandeira que eu levanto. Saí da instituição, mas o título de fundadora é um título que ninguém me tira, né? Porque é uma história muito linda que eu criei ali, é um vínculo muito grande que eu criei com as mães. Inclusive, tem muitas crianças que progrediram no quadro do autismo devido às algumas
oportunidade que eu dei para elas dentro da associação, pessoas que às vezes não tinham condições nenhuma de fazer, ou fazia só em outra instituição aqui em Barbacena, mas era 30, 40 minutos, então eu aproveitava e dava oportunidade para a mãe e para a criança fazer também lá na associação, aí querendo ou não já são 2 ou 3, né, terapias a mais, e vai estimulando, vai evoluindo, vai estimulando, vai evoluindo, e é assim que tem que ser feito. Os quadros de rotina, que é essencial, fazia lá em casa, depois acabei doando para algumas mães, então vamos fazer os quadros de rotina com aqueles velcros, então era uns papelzinhos tipo assim, aí você colocava assim, hora de escovar o dente, aí aparecia lá no quadro o sol, aí qual que era a primeira coisa que tinha que fazer, aí ele já ia lá, já não falava na época, né, era não falante, colocava lá o papelzinho, escovar o dente, então vamos lá escovar o dente, aí escovar, aí depois a gente pegava o outro papelzinho, hora do café, aí ele colava, então um quadro de rotina grande, então assim, são dicas que a gente pode estar dando para elas também no CIAD. O CIAD, o telefone para contato é o 32 988867383. Você pode repetir? 988867383. Vou colocar aqui na descrição, tá, gente? Isso, nós fazemos reuniões mensais aqui mesmo no centro da cidade, é um espaço muito bom que nos cederam ali, e a gente está sempre levando vários profissionais. Não só as mães que fazem as partilhas, mas os profissionais que vão dando as dicas de como trabalhar com a criança e principalmente com a mãe. A nossa próxima agora vai ser em maio e nós estamos convidando agora os pais, que os pais também têm que ajudar as mães. Bacana, perfeito, Shirley. Ô Shirley, parabéns pela sua história. Tenho certeza que você fez a diferença e faz a diferença, tá? Muito obrigado. De nada, é um prazer estar aqui, gente. Obrigado a você que acompanhou a gente até aqui. Fique atento nas nossas redes sociais, porque tem muita coisa para rolar. Lembrando que tem o lançamento do nosso e-book sobre direitos genéricos do autista, não só previdenciários, e também acompanhe as entrevistas da fonoaudióloga, da psicóloga e também da neuropediatra. Um abraço, até a próxima.